Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Muito obrigado aí por você acompanhar, compartilhar também o nosso trabalho. Aproveita para seguir também no Instagram, você que está acompanhando aí no YouTube, segue lá no Instagram. Você que está acompanhando no Instagram, se inscreve no nosso canal lá no YouTube para você acompanhar os melhores cortes e acompanhar notícias e assuntos relevantes para a nossa comunidade. Você sabe que toda semana aqui tem sempre um convidado especial para a gente debater aquele assunto. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que faz um excelente trabalho à frente do Ministério Público, que é o promotor Carlos Cazé, promotor Carlos Fortes. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui para a gente bater um papo sobre esses assuntos que envolvem, né, a criança e o adolescente. Ô Clebinho, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando. Você é um cara que eu admiro muito também. Acho que sempre fez um trabalho muito bom aí na imprensa, né? Um trabalho justo, imparcial. Então, parabéns e para mim é uma honra a tuas ordens. Eu acho que hoje eu não poderia abrir essa entrevista, né, não falando do assunto do momento, que é em relação à repercussão e o impacto do vídeo do Felca. Esse assunto tem bombado, tem repercutido, aí já entra muita gente dando opinião, querendo aproveitar do assunto também. Você, né, como acompanhador desses casos, tem acompanhado com certeza esse assunto aí, realmente repercutiu? Você acredita que tem que se falar mesmo, tem que levar esse assunto adiante para as denúncias chegarem e encorajar, né, a denúncia? Eu acho que o vídeo foi excelente. Foi assim, chamou atenção para um assunto que a gente vem há 19 anos fazendo a mesma coisa, chamando atenção para esse assunto. Porque a maior arma que a gente tem de prevenção contra abuso sexual, contra exploração sexual, é informação. As pessoas têm que saber, conhecer, ficar de olho, ficar atenta, para evitar que aconteça. E acontecendo, poder fazer uma denúncia, né, correta, justa também, né? E achei que o vídeo dele foi muito bom, foi excelente. Eu recebi no primeiro momento, depois recebi mais 200 vezes, sei lá, muitos comentários também, né? Achei que foi excelente. E alguns pontos ali chamam atenção, né? Alguns tipos de denúncia. Ele levou psicólogo, levou outras pessoas, entrevistou, ouviu várias pessoas, porque talvez esse abuso ali, ele é muito velado, né? As pessoas vão levando aquilo ali achando graça e tal. Não, mas está acontecendo um abuso ali que é velado de uma maneira que talvez está se passando. Aquilo ali, ele analisou um caso gravíssimo, um caso que, além de grave, estava na cara de todo mundo. Né? Todo mundo estava vendo ali. Quer dizer, quem acompanha nessa bolha aí, nessa área, né? Eu não acompanho muito TikTok nem nada, nunca tinha ouvido falar daquele pessoal. Mas todo santo dia eu recebo casos iguais, menos graves e mais graves do que aquele ali, né? E a análise que ele fez foi muito importante, justamente pelo alcance que ele tem, que chamou a atenção de várias pessoas para uma coisa que infelizmente não é novidade alguma. Isso ocorre há muito tempo, antes mesmo de internet já ocorria. Agora, potencializado pela rede, né? Ali, o que é? Uma pessoa inescrupulosa, criminosa, o que a gente chama de criminoso pedófilo, depois a gente pode falar um pouco sobre esses conceitos, se aproveitando de adolescentes para ganhar dinheiro, da sexualização de adolescentes para ganhar dinheiro. Até criou-se um termo, né, usado nesse sentido, é uma novidade, adultização. A adultização nada mais é do que exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Uma das modalidades de crime de pedofilia. No meu livro tem sobre isso. Você falou até desse termo, né, da adultização, desse termo novo. Inclusive, fala-se agora da adultização infantil, né, que é o uso de crianças, né, para a criação de conteúdo, né, que seja conteúdo infantil. Né? Como que você vê isso também hoje em dia? Porque hoje você entra em diversos canais e está lá, criança fazendo conteúdo, né?
Tem alguém ganhando em cima, isso é fato, né? A criança tem o talento dela, ok, não é isso que se discute. Mas em relação a esse novo termo agora, né? Principalmente a questão infantil. Sempre houve criança prodígio, artista. Shirley Temple, né? Antiga e tal, já tinha, a gente vê toda hora um menino e uma menina que se destacam aí como atriz, como ator, como cantor, etc. E tudo bem. Acho que isso nunca deve atrapalhar o desenvolvimento daquela criança. Como criança, tem que ter horário de brincar, de ser criança, estudar, né? E sendo assim, pode ser saudável. Agora, a adultização, no termo, na forma como foi usado ali, redefiniu o termo. Porque ali, o que se chamou de adultização nada mais é, repito, do que exploração sexual de adolescentes. Uma das coisas que foi mostrada ali é o que? Se fazer um Big Brother, uma casa dos artistas, sei lá, onde se colocavam vários adolescentes com os hormônios à flor da pele, naquela parte em que você está adquirindo os caracteres sexuais secundários, ou seja, o seu corpo está sendo transbordado de hormônios, tanto os meninos quanto as meninas. Né? Colocaram juntos e começaram a estimular a interação deles, inclusive uma interação sexualizada. E isso gerou muitos views, e views são transferidos para conta na forma de dinheiro. Então, é exploração sexual de adolescentes. Isso é o que foi feito, especialmente com aquela menina Camilinha, estou falando o nome dela porque já foi mais que divulgado, né? Que foi claramente explorada por muito tempo. E o pior de tudo, à vista de todo mundo. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Tem pai que acha bonito, tem mãe que acha bonito colocar o filho como se já fosse adulto. Criança é criança, deve agir como criança. A gente não pode impor isso à criança, um comportamento que é inadequado para a idade dela, né? Especialmente um comportamento sexualizado, porque aí é muito mais prejudicial e criminoso. Isso é crime de pedofilia, né? Até, se me permite, só para definir assim, porque muita gente faz essa confusão. Existem várias parafilias, que são taras sexuais, atrações sexuais não ortodoxas, atrações sexuais diferentes do normal, digamos assim. Então tem gente que tem atração por gente suja, você vê aquele caso do mendigo. Tem gente que tem atração por animais, tem gente que tem atração por objetos, tem gente que tem atração sexual misturada com agressão ou com automutilação, sadismo, masoquismo, né? A gente vê até na literatura 50 tons de cinza mostra isso, né? E existe gente que tem atração por criança. Isso é uma parafilia. Ter essa parafilia não é crime. Ou seja, ser pedófilo clínico não é por si só crime. Criminoso pedófilo é aquele que pratica um dos crimes definidos na lei como tal. Ou seja, temos crime de estupro de vulnerável, crimes de pornografia infantil, que são vários, crimes de tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, né, e para outros fins também. Né? E crime, por exemplo, que foi feito ali no caso da exploração daquelas adolescentes, né? A exposição sexualizada dos adolescentes. Então, uma pessoa que pratica crimes sexuais definidos no Código Penal, definidos no Estatuto de Criança e Adolescente, contra crianças e adolescentes, pratica crimes de pedofilia, sempre no plural, porque são vários. Né? Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando todos contra os crimes de pedofilia. Esse é o criminoso pedófilo. O pedossexual pode ou não ser criminoso. Né? A pessoa pode ter dentro da cabeça dela uma atração por criança, mas ele sabe que é errado. Ele não vai ter relação com uma criança porque ele sabe que é errado, embora ele queira. Né? Como um cara pode querer ter uma Ferrari, mas ele não vai roubar, porque ele sabe que é errado. E por aí vai. Por isso que eu vivo repetindo. Crime de pedofilia. Não é doença, é crime. A pessoa tem que ser julgada, condenada e, no meu entender,
mofar na cadeia. Igual você falou, né? Um caso desse já estava escancarado, né? Para todo mundo ver. Para mim, eu nunca tinha visto. Mas senão até já teria me manifestado, teria denunciado, embora né? fora da minha área de atuação, porque eu sou promotor em Divinópolis, né? Mas qualquer cidadão vendo em qualquer lugar pode fazer uma... Vídeo, denuncia o canal, pode tudo fazer, também. Exatamente. Pois aí entra naquela parte que muita gente fala que internet é terra sem lei, que na minha opinião é uma balela, porque inclusive, né? Inclusive hoje se você xinga alguém ali, ofende alguém ali, a pessoa tira um print ali, entra no justiça, você vai ser processado. Então não existe uma terra sem lei. Né? O que estão querendo fazer com a internet é o que? É, na sua opinião. Quer dizer. Censura. Sabe por quê? A internet nada mais é do que um prolongamento, uma parte muito importante hoje em dia do nosso mundo. A internet é coisa boa, coisa muito boa, não é ruim. A internet tem que ser usada mesmo por todo mundo. Inclusive, tem muita gente que não concorda com isso, eu acho que criança e adolescente devem usar a internet, sim. Mas tem que usar a internet com supervisão de um adulto responsável. Tem que usar a internet com educação para o uso da internet. Assim como os adultos também têm que ter ética e educação no uso da internet. Se não tiverem, eles incorrerão em crimes. Crimes que já existem há muito tempo. O Código Penal estabelece, desde 1º de janeiro de 1940, os crimes de injúria, calúnia e difamação, que são crimes contra a honra. Injúria é eu te xingar de alguma coisa. Né? Falar assim, você é feio. Né? Mentira, você não é feio, não. Mas eu chegar e te xingar. Eu cometi um crime de injúria. Posso cometê-lo pessoalmente, posso cometê-lo pelo telefone, posso cometê-lo por escrito, posso cometê-lo pela internet. Eu posto uma foto, você vai lá e comenta lá. Pronto. E na internet ainda tem uma outra característica. Os crimes praticados na internet são mais fáceis de investigar. O pessoal acha que é mais difícil. E deixa rastro. Sempre. Não tem como não deixar rastro. A digital ali ela fica muito mais... Até na Deep Web já dá para investigar. Eu participei de um congresso na Interpol, em Buenos Aires, sobre isso. Né? A investigação na Deep Web já está sendo feita. E não é de hoje. Né? Então, se você pratica pornografia infantil, a maior parte dela está na internet, mas não precisa ser na internet. A pessoa pode praticar pornografia infantil sem o uso da internet. Mas aqui, e a questão da responsabilidade do provedor? A responsabilidade do provedor, do provedor. E nessa parte, deve-se responsabilidade de fato ele? Porque são milhões e milhões de perfis. Tem uma previsão legal para isso já há bastante tempo, o chamado Marco Civil da Internet, é uma lei, né, que estabelece várias questões importantes ligadas à internet. Inclusive a responsabilidade dos provedores, que têm sim que ser responsabilizados, têm que assumir sua responsabilidade, mas de uma forma justa. Por exemplo, o provedor que é notificado legalmente, o que estava no artigo 19 do Marco Civil da Internet é isso, que o provedor notificado que tem alguém usando aquele provedor para cometer delitos, seja para xingar, para cometer crimes aí de racismo, de pornografia infantil, seja o que for, ele, a partir daquele momento, ele passa a ser responsável e tem que tomar as providências para impedir aquelas publicações. Tirar elas do ar e tem um prazo para isso, né? Sim, isso está na lei, no Marco Civil da Internet, há muito tempo que já. Não é novidade, né? Não. Mas agora se colocou a forma se colocou esse artigo 19, o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que subverteu, reinterpretou o artigo 19, como fez em muitos outros casos, aí, de uma maneira, eu acredito, truculenta e errada, né? Mais uma vez cometeu esse erro aí e colocou as coisas de uma forma que os provedores estão acuados. Eles vão agir preventivamente e acabar cortando todo mundo. Isso se traduz numa censura prévia. Né? Ou seja, tipo aquele filme Minority Report, não sei se você viu, com o Tom Cruise. Né? Antes de você cometer o crime, eu já vou te punir para você não publicar. Eu não sei o que você vai fazer, não dá para adivinhar.
né? Mas é quase isso que está colocado ali, ficou colocado ali nesse julgamento. Acho que foi um desvirtuamento da lei. E agora muita gente até usando o vídeo do Felca para falar a gente tem que regulamentar a internet. A internet é regulamentada, é muito regulamentada, né? E ela era regulamentada, se a gente for pensar direito, antes dela existir. Porque as leis que já existiam antes, elas continuam valendo, elas não perderam a eficácia porque existe a internet. Querem censurar. Eu acho que a intenção é essa, é se criar aí algum órgão que vai te dizer o que é verdade, o que é mentira, o que você pode, o que você não pode publicar antes de você fazer, né, que vai aí permitir a censura não só de atos, mas de pessoas, o que é completamente inconstitucional, contra os direitos humanos, contra os princípios até estabelecidos nos direitos ali estabelecidos na ONU para todo ser humano, né? Eu acho que cada um é responsável por aquilo que faz e tem que ser responsabilizado, sim, de uma forma firme, grave, severa, mas por aquilo que faz. Não por aquilo que acham que você vai fazer, ou por aquilo que diz, eu digo que isso é mentira, eu digo que isso é verdade, vamos ver as provas. Se uma pessoa xingar a outra na internet hoje, como era há 10 anos atrás, ela vai ser responsabilizada. Nós estamos cansados de ver processos aí por conta disso, né? O que nós precisamos é aplicar com justiça, com severidade, a lei que está aí. Que está aí pronta para ser aplicada. Casé vai tomar uma água, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Vou mesmo. Tem que falar, viu? Falar aqui do nosso patrocinador, aproveitar e falar da Qualicar Proteção Veicular. Você que tem um veículo aí e não tem uma proteção, gente, não deixe de fazer uma proteção. Você vai pagar aí a partir de R$ 79,00 por mês e você tem seu veículo 100% protegido. Contra roubo, contra colisão, o trânsito de Divinópolis está uma loucura, viu? E a Qualicar atende o Brasil inteiro, viu? Não só Divinópolis. Furto, fenômenos da natureza. Já imaginou você ter seu bem protegido? Vai que acontece um imprevisto. É sempre na hora do imprevisto que falta o quê? Aquele dinheiro, né, gente? Infelizmente, você chegar ali para pegar seu carro, não está lá mais, ou envolver no acidente, o custo é alto. Com a Qualicar, é proteção garantida. A Qualicar fica na Avenida Paraná, ali no bairro Catalão. Anota o número, em 511. Lá você tem proteção 24 horas. E o telefone é o 37 3112 05 55. Abraço aí para o Ricardo, da Qualicar Proteção Veicular. Você conferiu aí algumas imagens aí do escritório da Qualicar, que também tem um escritório em São Gonçalo do Pará. É proteção 24 horas do dia para você sair tranquilo e não se preocupar com nada, porque a Qualicar vai cuidar de tudo. Deixa eu falar aqui de mais um patrocinador. Inclusive o Casé, quando chegou aqui, elogiou. Que pão de queijo é esse, viu? Que beleza de pão de queijo. É o melhor do pão de queijo, viu? É o melhor do pão de queijo. Abraço pro Petrone, também nosso patrocinador aqui. Melhor do pão de queijo fica na Rua Bahia, número 535, entre Rua Goiás e Rua Pernambuco. Pertinho ali do Luiz Fotógrafo, não tem jeito. Inclusive, o melhor do pão de queijo tá de cara nova, viu? Espaço sendo ampliado. O Petrone está fazendo uma mega reforma lá. E em breve, muito em breve, tem a reinauguração do melhor do pão de queijo, hein? O Petrone falou que vai ter até show o dia todo lá na Rua Bahia para você conferir os 20 sabores de pão de queijo recheado. E não é aquele pão de queijo que você abre e assusta, não, caçando recheio. Não, esse é caprichado, viu? Passa lá no melhor do pão de queijo, procura o Petrone, se falar que viu que não pode ser, eu tenho certeza que ainda ganha um desconto lá. E para fechar, deixa eu falar do C Pinturas. Tá precisando de um pintor aí? Gente, vai tratar com o Anderson. A equipe do Anderson é especialista em pintura profissional. O Anderson, inclusive, fez um trabalho para a gente aqui no estúdio aqui de cimento queimado, espetacular. E ele também é especializado na aplicação de pedras naturais.
É o que há no momento aí, viu, gente? Não quer enrolação. Quer serviço rápido, o C Pinturas, o Anderson Pintor, ele e toda a sua equipe está pronto para te atender. Faça um orçamento e se falar que viu aqui, tem desconto também no orçamento. Abraço aí para o Anderson Pintor. Pintor, gente, tem que ser profissional. É isso aí. De volta aqui com o Cazé, tratando desses assuntos, né? Inclusive o Cazé trouxe para mim uma camisa aqui. Eu tenho uma coleção dessas camisas, viu, Cazé? Você tem algumas, né? Olha aqui, e essa ficou bonita, hein? Essa azul e branca, todos contra a pedofilia. Inclusive tem o site, ó, www.tcpbrasil.com.br. Essa camisa incrível. Eu tô com a mais nova de todas aqui, ó. É, essa aí, ó. E essa aí também ficou bonita, hein? E esse aqui é um guia guia que você preparou. Eu e várias outras pessoas, né? Eu escrevi o conteúdo, mas várias pessoas escreveram aí algumas partes, né? Ele tem, além de alguns artigos, ele tem também perguntas, respostas, tem um quadro assim explicativo, tem algumas fotografias aí das nossas caminhadas. São 19 anos, cadê? 19 anos. 19 anos. Ano que vem, 20ª caminhada, se Deus quiser. E você pode baixar esse guia gratuitamente na internet, em PDF. Pode baixar, então tem o seu celular. Inclusive, pode baixar o meu livro também, eu coloquei lá gratuitamente. Está disponível também? Está disponível, você pode baixar de graça lá no site que está aí na camisa, é o www.tcpbrasil.com.br. TCP porque todos contra pedofilia, Brasil.com.br. Você entra lá, tem artigos, tem algumas informações sobre palestras e tal, o que eu vou fazer, o que eu já fiz. E tem também 2 links lá. Um, você baixa o guia de graça. Se quiser contribuir para a gente poder fazer mais guias, você tem lá um Pix, você pode mandar. Mas se não quiser, tudo bem, pode baixar de graça. Tem problema nenhum, né? O livro é a mesma coisa. Você pode baixar o livro inteirinho lá, né, em PDF. E se quiser contribuir, joia. Se não quiser, tudo bem também. Cazé, vamos falar agora da questão da violência na escola, né? Inclusive teve um caso que repercutiu muito em Divinópolis aqui, né? De uma agressão numa escola na região ali do bairro Alvorada, né? Inclusive essa adolescente ela foi encaminhada até para contagem, né? Ficou apreendida, acautelada. Pode falar presa. Presa. Sabe por quê? A gente usa muitos termos para se referir à prisão de um menor de idade. Isso vem lá do Código de Menores, que existia antes do Estatuto Criança e Adolescente. Quando saiu o Estatuto, em 1990, dia 13 de julho, eu lembro bem porque é dia do rock and roll, dia de aniversário do meu filho também. 13 de julho de 1990 foi promulgado o Estatuto Criança e Adolescente. Aí acabou o Código de Menores. Antes a gente falava menor. Hoje o mais correto é você falar criança até 12 anos, adolescente até 18, de 12 a 18, né? E o Código de Menores tratava criança e adolescente, era só o menor, quase que como um objeto. Então, a gente não falava em prisão no Código, falava em apreensão. Né? Mas em se tratando de gente, pessoa em desenvolvimento, como é o tratamento legal desde 1990, é correto você falar prisão. Muita gente não gosta de falar, não. Falar assim, não, menor é apreensão, é acautelamento. Pode falar isso, não tem problema não. Mas se quiser falar prisão, está correto. Pode falar então. Então vamos tratar como prisão, já que está correto. Na prisão dessa adolescente, até a gente conversou há pouco tempo, ela foi solta, né, agora, né? Já. Ela foi solta. Mas, Cazé, isso tem acontecido aqui com tanta frequência, esse desrespeito, essa agressão dentro de sala de aula, não é uma coisa de Divinópolis, é uma coisa, né, de Brasil, né? Você que acompanha, trabalha tudo. Chegou a hora de dar um basta, aquilo aí foi dar um basta, dar uma resposta também. Olha, se cometer esse ato, vai ser preso. E vai ficar preso, porque parece que o adolescente acha que não tem lei para eles, né? Não vou só lá assinar lá e olha lá, se foi meu pai que vai assinar, ele que vai se responsabilizar. E esse caso chamou muita atenção, esses posts, essas publicações, porque trouxe para a visão de todo mundo que pode ser preso sim. Pode e, olha, e vai ser preso. No que depender de mim, o professor terá que ser respeitado como autoridade que é dentro da sala de aula.
né? Dentro do colégio, o diretor, eles são autoridades e têm que ser respeitados como tais, né? Naquilo que tiver ao meu alcance, nós vamos usar a lei com o maior rigor. Agora, infelizmente, esse é um fenômeno brasileiro, como você disse, né? E que vem acontecendo, as bases disso aí já vem de muito tempo, com a queda na qualidade da educação, né? Com os professores perdendo, muitas vezes, o respeito dos alunos. Professores, às vezes, se sentem acuados pelos alunos. Eles perderam muito poder, tudo isso em favor, me desculpe, mas de estatística. Né? O governo quer mostrar que tá todo mundo na escola, está passando de ano, mas muitas vezes nós vemos aí alunos que chegam ao final do 2º grau e não sabem ler e escrever direito, porque passaram de ano de qualquer maneira. Isso foi permitido. Números de educação, né? São importantes, né? Eu acho que maquiagem da educação. Maquiagem, é fingir que está educando e o outro finge que está aprendendo. Né? Claro que não são todos, mas existe uma parcela que cresceu nesses últimos anos. Aí. Que não quer nada com nada. Não, mas isso aí é uma falha do investimento na educação, que inclusive diminuiu nos últimos anos. É um absurdo isso, mas é verdade. O professor vai perdendo o seu respeito, o seu poder dentro de sala de aula. Sem uma segurança fica mais difícil você dar aula, você ensinar, você aprender para aqueles que querem aprender, né? Então, nós buscamos resgatar dentro daquilo que a lei nos permite, estritamente dentro da lei, obviamente, né? Eu posso, às vezes, até não concordar, mas a gente vai cumprir a lei e da maneira mais rígida possível. O caso, não vou entrar em detalhe para não expor a menina, mas foi grave. Houve agressão séria contra professor, diretor, né? Por motivos até de menor importância no nosso entendimento. Mas, bem, foi tratado como devia, né? Houve necessidade dessa prisão por um período curto. O estatuto não permite grandes períodos e tal, mas eu acho que foi suficiente. Ela própria se mostrou na audiência arrependida e espero que esteja de fato arrependida e vai cumprir a sua medida socioeducativa, mas que isso sirva assim de exemplo. Nós não vamos tolerar e nunca toleramos desrespeito ao professor, porque o desrespeito ao professor é desrespeito à educação, é o desrespeito a todos os alunos que querem estudar e precisam. A gente precisa disso. Você vê, a gente tem menino mais ou menos da mesma idade, né? A gente quer um Brasil melhor para os nossos filhos. E sem educação não tem isso, não. E sem respeito ao professor não tem educação. Então a gente tem que, sim, que manter o respeito dentro da sala de aula, dentro do colégio. Quer construção de mais escolas, se fala-se muito, é importante a questão da educação também, mas aí entra a parte da segurança pública, né? Precisa-se mais de presídios também, centros socioeducativos no Brasil, porque hoje o que a gente vê, o que a gente ouve, aqui de Divinópolis é um exemplo disso, está superlotado, isso é fato, né? Superlotado. Aí você tem uma PAC que faz um trabalho excelente dessa recuperação de verdade, né? Ali 90% ali, são números da PAC que mostram que realmente tem uma recuperação de quem realmente quer. Mas ficar dentro do ambiente ali como um presídio também é complicado. Na sua opinião, precisa também? Olha, eu não sei muito bem da situação da Floramar. Não mexo muito com a Floramar, né? Eu posso te falar do que fica do ladinho da Floramar. Socioeducativo. O socioeducativo que não está superlotado. Ele está até subaproveitado. Ele está cumprindo estritamente o que ele foi projetado para atender nessas condições em que ele se encontra. Existem celas vazias que precisam ser adaptadas para poderem ser usadas, né? Mas ele está com o número correto de adolescentes. E não sei se seria o caso de construir mais presídios, mas eu acho que nós precisamos
a princípio pode dar um aumento na necessidade de presídios e de centros socioeducativos, mas eu particularmente acho que nós precisamos uma atenção à lei de execução penal. Muita gente nem sabe que existe essa tal lei, mas é a lei que regula o cumprimento da pena. Por isso que a gente vê a pessoa, às vezes, condenada a não sei quantos anos de cadeia, mas passa pouco tempo, ela está na rua de novo. Cometendo outro crime. Cometendo mais crime. E levando outros a cometerem crimes também. Isso, na verdade, foi feito como uma economia, ou seja, vamos fazer meios de despenalizar, de esvaziar as cadeias, que não vamos gastar menos com isso, né? Só que, na verdade, dá um efeito contrário, porque aumenta a criminalidade. Então, no futuro, nós vamos precisar de mais presídios, né? O ideal fosse que as penas fossem cumpridas, não precisa aumentar a pena, não, é só cumprir o que está no Código Penal direito. Cumpre aquilo bem, a gente pode criar, em vez de presídios, colônias agrícolas, né? Onde a pessoa não vai ficar só presa, vai trabalhar. Vai ter que pensar em outra coisa, né? O trabalho é o santo remédio, né? E isso não é coisa do outro mundo, não. Acho que precisa ser, mas existem várias ideologias aí. Tem gente que acredita que não devia existir presídio nenhum. E eu não sei exatamente qual a solução que essa pessoa dá diante de crimes graves aí que a gente vê todo dia. Desculpe, estupro aí de bebê. A gente vê o que faz com um cara desse. Deixa solto, dá uma advertência, né? O cara que mata vários aí e acha bonito. Outro dia um cara declarou na televisão, né, que mata mesmo, e daí? E daí que ele sabe que não vai dar muita coisa, né, que vai ficar preso, mas não é grande período. Aquele cara que deu mais de 60 socos na moça lá dentro do... Então tem delitos graves que precisam de prisão mesmo. Tem gente, Clebinho, uma coisa que eu completei 34 anos como promotor de justiça. Eu comecei com 22. Acho que fui o mais novo do Brasil nesse negócio aí. Dei muita sorte, consegui entrar logo que eu formei. E, cara, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que, infelizmente, existe gente ruim que precisa sim de punição. Existe muita gente boa, tem mais gente boa, sabe? E tem gente, infelizmente, não é uma parcela grande, mas é uma parcela que atrapalha muito, de gente ruim. A Ana Beatriz Barbosa Silva, grande médica, psiquiatra e escritora, ela escreveu vários livros, o mais famoso é Mentes Perigosas. Ela vendeu mais de, está quase em 2 milhões de cópias vendidas. No Brasil é um feito, né? A Ana é uma amiga querida, ela escreveu o prefácio do meu livro Todos contra a Pedofilia, e a Ana explica isso muito bem no livro dela. Tem gente que ali é classificada como psicopata, que nasce faltando uma pecinha aqui na cabeça. Não é que ela é louca, não, ela sabe muito bem o que é certo ou errado, só que ela não se importa, ela não liga. Ela é uma pessoa extremamente egoísta. Ela quer o bem dela e o resto que se dane. Essas pessoas estão aí no meio da gente. Essas são os que cometem os piores crimes. E os piores de todos cometem crimes e às vezes jamais são punidos, porque às vezes ocupam cargos importantes. Sabe? A gente tem que ter, sim, uma lei que não seja frouxa como a lei atual, e ainda mais afrouxada, às vezes, por elementos do judiciário que são permissivos, né, que não protege a sociedade, que não dá segurança para o cidadão que quer trabalhar, que quer ter uma vida boa, normal, cuidar da sua família, fazer o seu trabalho, ter sua diversão. Pessoa normal. Essa pessoa é que tem que ser valorizada, protegida, sabe? Mas, bem... É daquele jeito, né? Chegando à reta final aqui do nosso podcast, pode ser, recebendo hoje o promotor Cazé. Cazé, queria, para finalizar aqui, que você comentasse
em relação hoje, né, da atuação do Ministério Público aqui em Divinópolis, em relação a esses crimes, né, de pedofilia. Talvez muita gente ache que não é realidade nossa, né? Hoje, assim, tem muitos casos assim, em investigação, né, muita gente que está cumprindo pena, né, por abuso de criança e adolescente. Tem sim. Já te adianto que eu trato dessa questão do outro lado. Eu cuido mais da vítima do que do autor. Né? Eu sou promotor da infância e juventude. Raramente eu trabalho em casos criminais aqui em Divinópolis. Mas a gente tem vários colegas aí que trabalham muito e trabalham bem. Né? E esses crimes, via de regra, não são muito divulgados em respeito às vítimas, né? Mas eu posso lhe garantir que sim, que tem resposta. Dentro daquilo que a nossa lei frouxa permite, o pessoal trabalha no máximo, sabe? Eu vejo todo santo dia casos de abuso e exploração sexual. Todo dia. Olha, tem aí, te falei, tem 19 anos que eu estou dedicado mais à questão de prevenção e combate a crimes de pedofilia. E não se passa um dia sequer sem eu receber pelo menos um caso. Inclusive feriado, final de semana. Não para. Eu recebo direto. Às vezes é da minha conta direta e nós atuamos, às vezes não é e nós encaminhamos, né? Mas é todo dia. E aqui em Divinópolis o pessoal é muito bom, sabe? O pessoal é firmeza, porque nós damos um exemplo para o Brasil. Você sabe que tem Todos contra a Pedofilia Maranhão, Todos contra a Pedofilia Paraná, especialmente em Cascavel e Curitiba, outras cidades também, que eu estou lembrando de cabeça assim, né? Todos contra a Pedofilia em várias cidades de Minas, às vezes com nomes diferentes, mas muitos espelhados em Divinópolis. Aquela caminhada que você já participou um tanto de vezes, e a gente faz sempre próximo ao dia 18 de maio, é feita em muitos municípios, inspirado no que os divinopolitanos fazem aqui. E aí, quando a gente olha estatísticas, eu não sei de cor nenhuma para te falar, mas o que eu posso te dizer é que se olhar estatísticas, vai pensar assim, pô, Divinópolis tem muito crime dessa natureza. Na verdade, o que nós temos aqui é muita gente atenta, muita gente consciente, que está lá e fala mesmo, e vai lá na promotoria e fala comigo, ou faço a denúncia pelo Disque 100, ou na polícia, ou em outras promotorias, né? Então, onde você vê, mas se você chegar numa cidade, como eu já cheguei, e você olha, teve uma vez que um secretário municipal disse assim para mim, mas doutor, aqui a gente não tem isso não. Pois é, infelizmente ele estava enganado. Na verdade, tinha, não era pouco, era a média que tem no Brasil mesmo, mas estava tudo escondido. E isso é o pior de tudo, né? Você ter o crime, ele está ali acontecendo e ninguém faz nada. Como, por exemplo, esse caso aí que o Felca mostrou. Estava ali na cara de todo mundo. Agora ele falou, todo mundo, ótimo, que bom. Antes tarde do que nunca, né? A gente tem que falar assim, e não pode ter medo, não. Um dos maiores sintomas de ditadura não é nem a censura externa, prévia, é a autocensura. É quando a pessoa começa a ficar com medo de falar as coisas. Nós não podemos ter medo. Ou melhor, a gente pode ter medo, mas a gente tem que vencer o medo. Porque coragem é isso, né? Coragem não é ausência de medo, não. Coragem é você tem medo, mas você faz assim mesmo porque você precisa fazer. É o tema, inclusive, da caminhada esse ano, né? Foi coragem. Então, minha última palavra para todos é essa. Diante de qualquer situação, não só crimes de pedofilia, mas dessa situação toda que o Brasil está enfrentando, né? Coragem. A gente precisa ter coragem para fazer o que é certo, fazer o que é bom para o nosso país, para o país que vai ficar aí para os nossos filhos.
né? É isso aí. Muito obrigado, viu, Cazé, pela sua participação. Falando desses assuntos tão importantes aí. Para você estar acompanhando também, vamos postar os cortes lá no Instagram. Você pode acompanhar também outros episódios do Pode Ser no nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que Cazé, te agradeço. vai experimentar um pão eu vou levar um desses aí. Não quer que você experimenta aqui primeiro antes de encerrar. Ah, pode? Pode, Opa. deve. Esse aqui é de costelinha com barbecue. Esse é de carne seca com requeijão. Tantas emoções. Acho que tem de costelão. Eu vou levar, vou comer um aqui, vou levar um, hein? Pode. Qual que você vai escolher? Você dá a nota. Eu vou comer aqui esse aqui. Ah, esse. Me olhando, tem um tempão. Eu gosto demais desse aí. Esse aí é o de requeijão com carne seca. Caramba. Aí, Petrônio, ó. A autoridade vai avaliar seu pão de queijo, hein? Ai. Isso aqui é uma beleza. É bom ou não é? Muito melhor do que bom. Olha só. E olha que a gente encontra pão de queijo bom mesmo, é aqui em Minas, né? Sem dúvida. Porque eu viajo muito, não reclamo de nada, não. A gente experimenta umas comidas diferentes às vezes. E às vezes você vai num lugar assim, tem um negócio lá no hotel escrito assim, pão de queijo. Aí você vê, não é pão de queijo, né? Uma bolinha ali. Pão de queijo é o nosso aqui. É o nosso. Com todo respeito às comidas aí de outros estados, que tem coisas excelentes, né? Mas o pão de queijo o pão é o de nosso. queijo é só o nosso. E é o melhor. É o melhor. Esse aqui é bom mesmo. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi o Pode Ser. Mais uma edição aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado mais uma vez a Qualicar. Um abraço aí para o Ricardo, grande parceiro, proteção veicular. Obrigado ao Petrônio do Melhor do Pão de Queijo. Aprovado pelo Cazé, hein? Aí a autoridade. Obrigado. E obrigado também ao Anderson Pintor. Precisando de um pintor profissional, é o Anderson. Forte abraço para o Rafael, que está ali na técnica estúdio. Aperte o REC no comando aqui do Pode Ser. Eu sou o Kleber Correia e na semana que vem tem mais um episódio. Forte abraço e até lá. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.